A mecânica funciona da seguinte forma. Exemplos são importantes, ele não está errado. Você precisa ter ao seu redor pessoas com quem você se identifique, entendeu? Porque gostam de coisas que você gosta, porque são do mesmo lugar que você porque têm a mesma idade que você, ou porque são pessoas mais velhas e você acha que elas, quando jovens, deviam ser parecidas. Identificação acontece por muitas razões. Você precisa ter acesso a pessoas com quem você se identifica e que sejam, de certa forma, um exemplo no qual você possa se espelhar. Eu posso ser aquilo. Entendeu? O que a gente tem para muitos desses rapazes, porque são principalmente rapazes, né? Existem mulheres também, mas para muitos desses rapazes que acabam caindo no crime, nas favelas aqui do Rio, e isso é verdade para comunidades pobres, apartadas da cidade, em muitos lugares do país, é que você, em geral, quando você é criado num ambiente em que você não consegue ter a percepção de que você pode ser um médico, se você não tem a percepção de que existe um caminho para você ser um médico, se a impressão que você tem é que, olha, você pode ser balconista de farmácia, você pode ser motorista de ônibus, ou você pode ser traficante. Entende? Quando a ambição possível é muito baixa, quando você cria esse tipo de vazio existencial, quando você fecha muito as possibilidades de vida, primeiro você se torna um país muito cruel. O Brasil é um país muito cruel, com uma quantidade muito grande de crianças. Porque criança tem que querer ser astronauta, sabe? A criança tem que querer ser... Tipo, tem que poder, com 4, 5, 6 anos, se permitir ter o sonho de ser o que for. Quando você tem esse tipo de sonho de ser quem você... Uma coisa assim, qualquer... Quando você consegue ter esse tipo de sonho, isso é a coisa que de dentro de você te impulsiona para frente. Entende? Eu quero ser jornalista desde criança. E é claro que isso virou dentro de mim Agora, você pode querer ser astronauta... Uma obsessão, fiquei pensando. Não, você pode querer ser astronauta com 6 anos de idade... Sim. E se tornar advogado aos 22, entendeu? E gostar muito disso como hobby, talvez. Gostar muito, mas o ponto aqui, essencialmente, é a possibilidade de sonhar. Entendeu? A possibilidade... E você... Porque a partir do momento que você tem a possibilidade de sonhar, você começa a tentar entender, e é por isso que os exemplos são importantes. O exemplo, primeiro, te permite dizer aquilo é um destino possível. Eu tenho alcance a uma pessoa que é uma coisa assim. E a partir daí, você começa a mapear qual é o caminho que você tem que fazer para chegar naquele lugar. Putz, quero ser astronauta, preciso ser engenheiro. Preciso conhecer física pra cacete, preciso conhecer química, preciso conhecer cálculo integral. Preciso ter, ao mesmo tempo, treinamento militar. Aí eu preciso arranjar um lugar de me colocar numa instituição que pode vir a ter acordos. Entendeu? Você começa a mapear como é que se constrói aquela carreira. Todos nós vamos fazendo isso de alguma forma, entendeu? Começa quando a gente escolhe no Enem ou no vestibular. Eu sou do tempo do vestibular, acho que não se faz mais vestibular, né?
Tem gente que faz ainda, né? Tem. Você começa escolhendo uma carreira ali e você vai... E é sempre uma coisa meio acidental para todo mundo, mas começa com você chegando à conclusão de que você pode estar naquele lugar. E crianças demais no Brasil são criadas em lugares em que todo mundo está dizendo para elas: isso não é para você. E aí você vai diminuindo, você vai diminuindo, você vai diminuindo. É quando você tem uma possibilidade de mundo muito pequena que virar soldado do tráfico se torna uma coisa atraente. É porque você já chegou ali aos 14 anos com perspectiva de mundo. Isso é cruel pra cacete, cara. É uma das coisas mais cruéis que o Brasil faz. É uma das coisas mais cruéis que o Brasil faz. E eu acho que o Brasil deu uma melhorada nos últimos 30 anos a respeito disso. Mas nem de perto o suficiente. O fato é que quando a gente coloca a criança nessa posição de compreender desde muito pequena que existe essa violência, ela não entende que o problema muitas vezes não é ela. É claro. Ela, às vezes, porque tem muito disso, achar que o problema está em si. Mas, enfim, não é a realidade sobre aquele fato, né? Claro. Eu não sei se em algum momento da sua trajetória você se deparou com isso na criação dos seus filhos, enfim. Todo mundo sabe, eu acho que você é pai de 3. Isso. Não sei se teve algum momento em que você reparou, caramba, isso aqui que eu fiz ou esse movimento que eu fiz possibilitou que eles pudessem imaginar coisas loucas, digamos assim, ou mirabolantes sobre o próprio futuro. Não é um movimento. Veja, minha mãe era médica, era psiquiatra. Meu pai é de formação engenheiro químico, mas ele é lógico-matemático. Ele trabalha com matemática num nível de abstração que eu sou absolutamente incapaz de alcançar. Não herdou esse gene. Amigos deles eram jornalistas, psicanalistas. Eu tinha dezenas de milhares de livros na minha casa quando eu era pequeno. Eu literalmente fui criado num ambiente em que eu achava que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse ser. E que eu tinha, com muita prepotência, a convicção de que eu seria bom naquilo que eu escolhesse ser. Eu só faria uma observação que é: quando você tem 6, 7 anos e você acha que você vai ser bom naquilo que você escolher ser, o nome disso não é prepotência. É simplesmente não ter a mais vaga noção de como as coisas estão difíceis na vida. Mas, a partir do momento que você abre aquela janela, o mundo está aberto para você. O mundo todo, com todas as possibilidades do mundo, estão abertas para você. Eu tive isso. Mas isso é loteria, né? Isso é loteria. O que eu quero dizer com isso, loteria, é o seguinte: cara, quando você nasce, você não escolhe seus pais. Você não escolhe o bairro que você nasceu. Você não escolhe o CEP em que está o cartório no qual você vai ser registrado. Você não escolhe a cor da sua pele. Você não escolhe o seu gênero. Você não escolhe. É a loteria. Eu tive uma coisa que a maior parte das crianças do Brasil não tem. Então, e meus filhos têm isso. Meus filhos têm isso. Entende? Minhas ex-mulheres, mães dos 3, são super bem formadas, são super inteligentes, são super cultas, então, tanto na minha casa, a minha mulher atual também, então meu enteado,
meus filhos na minha casa, na casa das mães deles, vivem em ambientes em que podem escolher. O mundo é um mundo aberto de possibilidades. Eles precisam só tomar uma decisão de qual caminho que vão seguir. E isso é apenas a minha obrigação e a obrigação das mães. Veja, só que esses pais e essas mães desses rapazes que se tornam soldados do tráfico, eles já vêm de pais e avós e bisavós que tinham uma vida de possibilidades muito fechadas. Às vezes as pessoas sabem, nas elites brasileiras, e quando eu falo de elite, Yasmin, eu falo de gente como nós, entendeu? Formados na universidade e que nunca passamos fome, e que tem teto, e que nada disso é... Porque isso que é elite no Brasil, tá? A gente tem muita dificuldade de perceber, por exemplo, como às vezes você entrar para uma igreja evangélica já abre janelas. Entendeu? Às vezes eu vejo muitas pessoas, inclusive muitos amigos meus, que olham com certo desprezo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Cara... Uma grande massa da esquerda brasileira abomina o evangelicalismo e tudo que ele prega, sem entender o papel social. Aliás, a substituição, a sobreposição que ele faz quando você tem um Estado ausente. Aquilo abre janelas. São ainda janelas estreitas em relação ao que as janelas deveriam ser. Mas só de abrir um pouquinho já faz diferença. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo pra ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.